Primeiro livro de Samuel, capítulo 8 e o versículo 5. E disseram-lhe: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Amém? Meus amados irmãos, Samuel, ele já estava velho, seus dois filhos, Joel e Abias, já não andavam fiéis a Deus. O povo rejeitava Samuel por causa do comportamento dos filhos de Samuel. E isso era o que o povo dizia, porque mesmo que os filhos de Samuel não tivessem um bom exemplo, não tivessem um bom comportamento, não tivessem um bom testemunho, isso não era motivo de o povo rejeitar a Samuel. E rejeitando a Samuel, o povo estava, na verdade, rejeitando a Deus. Não era motivo mesmo que os filhos de Samuel não estivessem dando bom exemplo, bom testemunho, até porque o mau exemplo nunca será referência. O mau exemplo, as coisas erradas, nunca será referência. E o que é a referência? Referência será, e sempre foi, sempre será, a palavra de Deus. O povo, na verdade, eles estavam rejeitando Samuel, ou rejeitando a Deus, porque o povo, ele estava agora andando nos palácios dos reis, ou do rei. Eles estavam agora observando as outras nações que tinham constituído reis para eles, para governar eles. Mas na hora que aquelas nações colocavam o rei para governá-los, aqueles reis, eles tinham todo o poder sobre a nação, sobre o povo. Aqueles reis escravizavam o povo, mas o povo estava satisfeito, mesmo sendo escravo, porque eles tinham um rei. E o povo de Israel, eles estavam olhando para essas nações e dizendo: nós queremos também um rei. Olha, o povo estava observando as nações pagãs e estavam desejando o que elas tinham. Então, Deus não estava sendo suficiente para eles. E aí é onde é que mora o perigo. Quando Deus deixa de ser suficiente para nós. Aquele povo chega, faz uma reunião, os anciões, chama Samuel e diz: olha, Samuel, tu já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui agora sobre nós o rei, para que ele nos julgue, porque todas as nações aí têm um rei, nós queremos também um rei. Samuel sente muito aquilo, porque Samuel tinha se dedicado tanto àquele povo. Samuel vai até a Deus e passa o recado do povo: Senhor, o povo está me rejeitando.
Aí Deus conversa para Samuel e diz: não, Samuel, o povo não está rejeitando a você, o povo está rejeitando a mim. Ouve o que eles querem. Senhor, eles estão querendo um rei, eles não estão querendo mais ser governados pelo Senhor. Aí Deus diz: atenda. Olha, irmãos, Deus sempre vai nos dar a opção, mas sempre quem vai decidir somos nós. Deus sempre vai dar a opção, e a opção certa, mas sempre quem vai decidir somos nós. Deus disse: eles querem o quê? Eles querem um rei. Constitua. Quando eles se escolherem, nem foi Deus que escolheu. Deus disse: deixa eles escolherem. E a história vocês já sabem. Eles olhou um homem que a Bíblia diz que do ombro para cima ele era o mais formoso. Escolheram o melhor, o mais bonito. Escolheram Saul. Aquele povo ficou muito satisfeito, porque o povo estava dizendo: Samuel está velho. Os filhos de Samuel dão mau testemunho, são avarentos, está pegando o que é de Deus, está colocando no bolso, está dando mau testemunho. Nós não queremos eles. Mas na verdade aquele povo estava rejeitando Samuel, os filhos de Samuel, e a Deus. Na verdade Deus era porque eles já estavam olhando as nações, eles já estavam olhando as pessoas, eles estavam se juntando com o povo das nações que estavam ali ao redor de Israel, do povo de Israel. E é um perigo. Eles estavam andando nos palácios, eles estavam vendo os vinhos que era servido, as carnes nobres, as comidas, as roupas finas que eles usavam, e eles estavam desejando aquilo também para eles. Para eles terem aquilo, eles diziam: nós temos que ter um rei sobre nós. Olha, irmãos, o problema é que a corrupção vem aos poucos. A corrupção, ela não pega uma pessoa de uma vez, não. Ela vai pegando aos poucos. A corrupção vai pegando, vai corrompendo aos poucos. A pessoa vai se contaminando aos poucos. Aquilo que para a pessoa uma vez foi pecado, daqui a pouco ela vai caminhando, ela vai se acostumando, ela vai se moldando com aquele pecado, com aquelas coisas, e daqui a pouco aquilo que era pecado lá atrás, hoje já não é mais pecado. Ela até participa daquelas coisas também, porque a corrupção, ela vem aos poucos, senão dá um choque. O povo estava ali andando com aquele povo das nações, até eles chegarem e dizer: nós queremos também um rei, nós não queremos mais Deus, nós não queremos ser mais dirigidos por Deus, queremos agora um rei para nos governar, como todas as nações. Está aqui no versículo 5, sim ou não? Constitui-nos, pois, agora o rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. O perigo de andar segundo os conselhos dos ímpios, meu, é um perigo andar segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1, por gentileza. Primeiro. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muito bem, muito obrigado. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É bem-aventurado, porque senão eles vão se contaminar. Porque senão, em vez de eles transformar o mundo pela renovação
do seu espírito, eles vão ser transformados pelo mundo. Paulo, ele diz: as más conversações corrompem todo o bom costume. Aquilo que você aprende aqui, aquilo que você aprende na palavra de Deus, aquilo que você aprende na escola bíblica, na escola dominical, aquilo que você aprende nos cultos de doutrina, aquilo que você aprende jejuando, orando com o Espírito Santo, aquilo que você aprende na Bíblia, lá fora vai corromper, vai desfazer tudo isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. A nação de Israel estava andando pelos palácios, andando, olhando as roupas de linho finas, e disse: a gente quer isso também para nós. Vamos reger. Não quero mais não, Samuel, nós não queremos mais ser regidos por Deus. Deus não é mais suficiente. Por quê? Porque agora eles estavam andando com os ímpios, se detendo no caminho de ímpios, se aconselhando com pecadores, sentando na roda de escarnecedores. E o que acontece o que acontece quando isso, as pessoas fazem isso? É uma rejeição a Deus. Rejeita logo Deus. Eles disseram: não queremos mais Deus, queremos um rei para nos guiar. Agora, vocês observem, irmãos, que o verso 2 do mesmo Salmo 1 diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu não ando com os ímpios, eu não me aconselho com ímpios, eu não sei de roda de escarnecedores, mas ao invés disso, eu leio a palavra de Deus, eu medito na palavra de Deus, eu mergulho no oceano do Espírito, porque eu sou regido por Deus. Eu não quero os reis desse mundo, eu não quero ser governado por esse mundo, eu não quero ser escravo desse mundo, eu não quero ser contaminado com esse mundo. Eu ando regido por Deus. E como é que eu ando regido por Deus? É quando eu medito na palavra de Deus, na lei do Senhor, de dia e de noite. Eu não faço isso constrangido, eu faço por prazer. Irmãos, se nós não tivermos cuidado, seremos levados pela enchente do dilúvio. Jesus disse: e como foi nos dias de Noé, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E o que foi que aconteceu? O dilúvio. Água de cima e água de baixo, e levou. Quem estava fora da arca foi levado. Mas por que, irmãos? Porque nós vamos aos poucos, vamos nos juntando, olhando para a sociedade aí que não tem compromisso com Deus, e nós começamos a se juntar com essas pessoas. Porque a minha vizinha, o meu vizinho, o meu amigo, meu companheiro de trabalho, o meu colega de faculdade, de escola, seja lá quem for, até meu familiar, meus parentes, não são evangélicos, mas são umas pessoas tão excelentes. Excelente é a palavra de Deus que diz: antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Mas são tão bons, esse é o meu amigo. Aí começamos a se juntar com essas pessoas, começamos a se envolver, nos envolver com elas. É uma amizade para lá, é uma amizade para cá. E para nós não decepcionar essas pessoas, a gente faz coisas que decepcionamos a Deus. Como esse povo aqui, eles estavam olhando para as nações e disseram: eles têm rei, eu quero rei também. Deus já foi esquecido. E nós, com as nossas atitudes, fazemos isso também.
Nós não queremos decepcionar um amigo, uma amiga, a gente não falta um convite deles. Mas para estar na presença de Deus a gente falta, a gente não quer nem saber, nem considera Deus. Deixamos de fazer e cumprir as nossas obrigações com Deus. E não ficamos nem um pouquinho constrangidos com isso. Afinal de contas, Deus para nós a gente já não está nem mais querendo. Nós estamos querendo reis, constituir reis para nós. Como as nações aí fora têm também. Mas é um perigo. A gente quando começa a se juntar com essas pessoas, aí a gente começa a ter contato com as coisas que elas têm. E o pecado, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, viu? O pecado é atrativo. Eu vou repetir, o pecado é atrativo. Se o pecado não fosse atrativo, ele não seria tão desejado. Ora, se o pecado fosse um copo cheio de chá de alcachofre, né? Quem queria tomar? Mas o pecado, ele é gostoso, desejável. Agora nós devemos ter cuidado. Quem medita na palavra do Senhor, na lei do Senhor, de dia e de noite, ele é vacinado. Porque nós começamos a nos juntar com essas pessoas, andar nos palácios delas. Os irmãos estão me entendendo? Caminhando com eles. Aí daqui a pouco a gente diz assim: rapaz, vamos colocar essas mesmas roupas. Daqui a pouco nós estamos no mesmo lugar que eles. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Para Jesus a gente não pode nem dobrar o joelho para orar. Porque nós vamos, sabe, a gente vai frequentando os mesmos lugares com eles, vamos tendo as mesmas conversas que eles têm. Aí daqui a pouco aquilo se torna tão normal para nós. Aquilo que nos escandalizava já não escandaliza mais, é tudo normal, porque vem aos poucos, a corrupção vem aos poucos. E daqui a pouco a gente está dizendo: eu quero o rei também, eu quero o rei dessas nações, eu quero o rei, constitui um rei para mim. Eu não quero mais Deus, eu não quero ser mais dirigido por Deus. Antes o Espírito Santo falava com a gente e dizia: não, meu santo, não, minha santa, sede santo como santo é o Senhor. Aí a gente obedecia e éramos santos. Mas agora nós não queremos mais ser santos, não, porque nós já estamos olhando para as nações e estamos querendo reis como as nações também têm. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. É melhor ficar com Deus, é melhor ficar na presença de Deus, na obediência de Deus. Quando nós olhamos para as outras nações, Deus deixa de ser suficiente para nós, como eu já falei aqui. Eu não sinto mais necessidade de Deus. Por quê? Porque eu estou agora olhando para as nações e estou olhando, desejando as mesmas coisas que as outras nações têm. E nós andamos, irmãos, numa contramão do mundo. Aquilo que o mundo oferece para nós é tudo aquilo que Deus reprova. É tudo aquilo que Deus não quer que nós tenhamos, que nós venha desejar. O que o mundo tem, a concupiscência do mundo é concupiscência. E concupiscência é aquilo tudo que Deus não quer que a gente tenha. Concupiscência é tudo aquilo que Deus não quer que a gente deseje. É o que o mundo está oferecendo. Mas tem gente olhando para o mundo e dizendo: eu quero os reis dele, eu quero constituir sobre mim. Quando a gente chega a um ponto desse, estamos num perigo muito grande, correndo um perigo muito grande. Muito grande. Aquele povo estava rejeitando a Deus. Sabe o que é isso? Chegou ao ponto de dizer: nós não queremos mais ser regidos por Deus. Reinado nessa época aqui, o povo de Deus era teocrático.
Era Deus que governava o povo, mas o povo estava dizendo: agora nós queremos ser governados pelos homens feitos das outras nações. Você não vê que tem pessoas que a gente olha assim na rua e diz assim: é crente. Não tem pessoas aqui, não tem isso não, graças a Deus que aqui não tem isso. Mas já tem pessoas em lugares aí que a pessoa diz assim: fulano de tal, é da tua igreja, é crente, é. Porque as pessoas, nem o mundo está mais reconhecendo como evangélicos. Tal a condição das pessoas está parecendo, cheirando, andando igual às pessoas das nações. Salmo 73, por gentileza, o versículo 2 e o 3. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos loucos, quando via a prosperidade dos ímpios. Muito obrigado. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus pés, os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha só. Asaf aqui, o salmista, ele disse: eu comecei a olhar para os ímpios. Olha só. Eu comecei a olhar para os ímpios, a prosperidade deles. Ele começou a ver eles andarem lá pelos palácios, nas casas bonitas, roupas, as comidas, a forma deles. Ele disse: mas rapaz, a gente crente pagando um preço, tem doutrina, tem costume. O povo lá fora, eu quero lá. Ele disse: quando eu comecei a olhar para eles, os meus pés quase que desviam. Sabe o que ele está dizendo? Quase que eu ia embora, quase que eu negava a Deus, quase que eu ia para o lugar deles. Eu desejei ficar igual com eles. Por quê? Porque eles estavam observando eles. Mas o que é que o salmista disse? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, não se detém no caminho de, nem se assenta nas rodas de, deixa esse povo para lá. Não tem a comunhão que nós temos com Deus vivo e verdadeiro, o Criador do céu e da terra. Afasta. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Para lá e eu para cá, porque o meu Deus é santo e Ele exige que eu seja santo, e eu não posso contaminar as vestes que foi embranquecida pelo sangue do Cordeiro. Quanto a mim, o salmista dizendo, os meus pés quase que se desviaram. Quando eu estava na casa do Senhor, quando eu estava lendo a Bíblia e praticando a palavra, meditando na lei de dia e de noite, não, foi quando? Quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios. Ô fulana, ui, minha amiga, amiga com um copão de chope desse tamanho. Miga, para chegar em casa, a rua fica pequena. Se tiver carro, tem que ser poste de borracha. Vai batendo em tudo. Miga! A amiga é ela. Temos que ter cuidado, irmãos. Porque essas pessoas vão tirar o desejo de nós estarmos na presença do Eterno, de Papai, na presença de Deus, cultuando a Jesus. Nos dias de culto de doutrina, círculo de oração,
escola dominical, culto de domingo, essas pessoas, esses lugares aonde essas pessoas frequentam, vão nos tirar esse desejo de estar na presença de papai, alimentando o nosso espírito. E a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e quando os dois estiverem guerreando, a Bíblia diz: o que tiver mais alimentado vai prevalecer. E o que nós temos alimentado? A quem nós temos alimentado, irmãos? Quanto a mim, escute bem, os meus pés quase que se desviaram. Pouco. Foi por pouco. Pouco faltou para que me escorregasse dos meus passos. O problema é que essas pessoas, quando estão olhando as nações ímpias, os costumes do povo do mundo, com amizade fina com as pessoas do mundo. A minha avó e a minha mãe diziam assim: amizade fina demais quebra. Cuidado, amizade fina demais quebra. Não tem tempo de ir para a igreja, vai estar na porta dos outros. E quando a gente olha, é com ímpio. Não tenho tempo porque eu estou isso, aquilo, para fazer a obra do Senhor. Mas tem tempo e condições para fazer tudo. E com ímpios, tem sempre um ímpio no meio. Isso vai dar onde, irmãos? Ah, pastor, mas ninguém quer ouvir mais uma palavra dessa não. Então, é chato, pastor. Amém, mas ainda tem crente aqui que gosta dessas palavras, se alimenta. Porque essas palavras aqui são exemplo do que aconteceu com o povo do passado. Rejeitaram a Deus e vieram consequência para cada um. Os meus pés faltaram pouco para os meus pés. Faltaram pouco para escorregar os meus passos. O que é que está fazendo um crente no meio de ímpios, olhando as prosperidades do ímpio? Ah, o ímpio tem isso, o ímpio tem aquilo, o ímpio tem aquilo outro. Ah, eu quero ter isso aqui. Ai, menino, que imóvel bonito. Ai, que casa bonita. Vamos comer um churrasco. Vamos dar um mergulho. Vamos para o restaurante. Vamos para o churrasco. Pastor, agora é pecado comer uma carninha? Não, você comer uma carninha, outra vez quando uma carne, não é pecado não. O ruim é você entrar na carne do pecado. Aí não pode não. Mas uma carninha, não tem problema não. O problema, irmãos, é com quem você está, com quem você anda, aonde você frequenta e o desejo que está no teu coração. O que tu está desejando. Já não tem desejo para ser regido por Deus e agora está sendo regido. Tem desejo agora de ser regido pelos reis das nações. Tem gente que já está olhando para a Bíblia e dizendo assim: realmente, mas isso não precisa não, está arcaico. Mas sabe por quê? Porque está andando e sendo regido ou desejando ser regido, regida pelos reis das nações. É como eu disse, aquilo que era pecado antes e hoje é nada, não tem problema nenhum. Ora, aí Deus muda. Os meus pés quase escorregavam os meus passos. Verso 3 ele diz: pois eu tinha o quê? Eu tinha o quê? Inveja dos soberbos. Ao quê? Ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha só. Ah, ele tem isso, eu quero também. Agora, por que ele estava desejando? Olha aqui. Pois eu tinha inveja dos soberbos. O que é soberbos aqui? A pessoa que não serve a Deus, os ímpios. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Agora, por que ele estava vendo a prosperidade dos ímpios? Porque eles, em vez de estar meditando na palavra de Deus, na lei de Deus de dia e de noite, eles estavam olhando agora para os ímpios, olhando para eles. Eita, olha, menina, que casa bonita, que chinelo bonito. Menina, isso aqui é um escarpão, é?
Ô rapaz, eu quero escapar, daqui a pouco tá na igreja. Toque. É pecado, pastor? É não. O pecado é o que está no coração. Por que tu está colocando isso? É porque está olhando para os ímpios. É porque o ímpio está andando com isso e tu está desejando. O pecado está no desejo, irmãos. Por que você está fazendo? Só porque o ímpio usa. Só porque o ímpio está tendo esses artifícios, você está pegando para você artifícios dos ímpios, desejando. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele estava tendo desejo, por quê? Porque ele estava no meio deles vendo. Foi feito o povo andando nos palácios dos reis, vendo aquelas comidas, a roupa, o vinho. Aí disse assim: eu não quero ser mais regido por Deus, não. Eu quero ser regido pelos reis como todas as nações. Ora, se estava lá no meio deles, agora estava desejando as coisas dele. Salmista Asaf disse assim: os meus pés quase que caem, eu me desvio. Por quê? Porque eu desejei o que os soberbos tinham. Não brinque com isso aqui não, irmão. Isso aqui é carne. Quando Deus diz: bem-aventurado é o ser humano que não anda segundo o conselho dos ímpios, atenda para o bem-aventurado. Se quiser ser bem-aventurado, bem-aventurada, atenda, corra. Nós estamos na contramão do mundo. Tem pessoas que chegam na igreja, chora e grita, não deixa ninguém nem orar, mas também procura na igreja, procura na obra de Deus, obedecendo a Deus. Por quê? Porque estão olhando para as nações e dizendo: as nações não fazem isso, as nações não fazem aquilo, e são bem-aventuradas. Foi o que Asaf disse: eu estava dando eles por bem-aventurados. Eles eram felizes. E não precisava de uma carga dessa que Deus quer colocar nos ombros da gente. Em outras palavras, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Veja aí, Malaquias capítulo 3, versículo 18. Malaquias 3, 18. E agora vereis outra vez a diferença. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Você vai ver a diferença. Ah, não, eu quero o que eles têm, eu quero andar da forma que eles andam, eu quero ir para os lugares que eles vão, eu quero mesmo o sistema deles, eu quero ser regido pelos deuses, pelos reis, que eles também têm as nações. Aí Deus está dizendo: vocês vão ver a diferença, vocês vão ver. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que é regido por Deus e aqueles que são regidos pelos reis dessas nações, os que não têm compromisso com Deus, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Haverá uma diferença, irmão. Olha, todos vão ver a diferença. Porque muitos estão achando que não é suficiente Deus. Ah, não quero mais. Eu estou olhando, eu quero ter amizade com a pessoa que está na rua, que tem a casa mais bonita da rua. Eu quero amizade com eles. Eu quero ter amizade com o empresário maior da cidade. Eu quero ser amigo da autoridade da cidade. Quem aí? É o que? Ele é o grande político da cidade. Eu quero amizade com ele.
Tem gente que já não está procurando mais a amizade de Deus. Tem gente que não está se importando mais ter amizade com Deus, comunhão com Deus. Eles querem ter amizade com as pessoas importantes da cidade, do ambiente, do trabalho, da escola, da rua. Ah, meu irmão, eu quero tirar um selfie aqui com essa pessoa que é muito importante. Eu vou botar nas redes sociais. Não coloco um versículo bíblico. Parece que tem vergonha de colocar um versículo bíblico nas redes sociais para os ímpios que eles estão andando, não ver e eles ficarem constrangidos. Mas querem tirar foto com pessoas ímpias, pessoas que não servem e nem temem a Deus. Pastor, é pecado tirar uma foto com a pessoa só porque não é evangélico? Não estou falando disso. Eu estou falando a nossa reverência são com essas pessoas e não mais com Deus. E quando fazemos isso, é porque nós estamos dizendo com as nossas atitudes, não queremos mais ser regidos por Deus e queremos reis como as outras nações. Eu quero a vida dessas pessoas, como Asaf disse, os meus pés quase vacilam quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Eu olhava para os soberbos e tinha inveja deles. Tem gente crente que olha e não vê Deus, mas Jesus como aquele grande tesouro que a gente vende tudo que tem e pega e compra aquele campo, porque tem um tesouro ali enterrado. Mas agora Jesus deixou de ser esse valor, de ter valor para a gente. E o que é que a gente faz? Pegamos o nosso coração e colocamos em qualquer tipo de coisa. Queremos andar como eles andam. Desejamos estar nos lugares que eles estão. Se eles fazem um convite a gente, para a gente não decepcionar eles, a gente deixa até a igreja. Não queremos vir para um culto, mas estamos nas portas das calçadas. Temos disposição para tudo. O que é isso, irmãos? Que não é nós dizendo para Deus: não quero mais o Senhor. Não quero ser mais regido, ser regido por Deus. Porque quem é regido por Deus, o Espírito Santo traz. O Espírito Santo incomoda e diz: vem. Você já conhece o dia de culto. O Espírito Santo já colocando no seu coração: hoje é culto. Você está feliz, você está alegre. E se porventura acontecer algum imprevisto e você não possa estar no culto, seu coração fica apertado. Na hora do culto você está orando, dizendo: eita, essa hora é a hora do sino da harpa. Essa hora é a hora da oração de joelho. Esta hora é a hora da leitura da palavra. Essa hora é a hora que o conjunto das crianças estão cantando, a mocidade, o conjunto das senhoras. Essa hora é a hora da ministração da palavra. Essa hora é a hora da bênção pastoral, apostólica. Essa hora era a hora que estava vindo, saindo da igreja, apagando as luzes e vindo para casa. Mas a gente somos, isso é para quem é regido por Deus, que está na direção de Deus, que Deus é suficiente para nós. Mas aqueles que estão olhando a prosperidade dos ímpios, eles nem veem e nem sentem falta. De ceia, se eu não tomo agora, eu tomo daqui a 3 anos, não tem nem problema. Uma topada na unha é suficiente para tirar a gente do culto. Uma dor de cabeça é suficiente para a gente dizer: não vou para o culto não. Deus estava dizendo para aquele povo, aquela nação, aquele povo que veio lá do cativeiro, em Malaquias capítulo 3, que a gente leu aqui, olha: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. Esse povo aí, essas nações, essas pessoas que não têm compromisso com Deus, elas por um tempo podem ser até felizes. Elas podem andar do jeito que elas querem. Presta atenção aqui, por favor. Podem andar do jeito que quiser. Elas podem ser felizes e até alguns de nós olhar e dizer assim: eu não compreendo. Nós somos tão fiéis a Deus, pagamos um preço tão grande. E às vezes a gente passa por cada situação. Mas Jesus falou: no mundo tereis aflições. Ninguém veio enganado para seguir a Cristo, não.
Jesus não nos chamou e nos colocou em gol, não dizendo, é um engano, eu vou lhe dar isso, você não vai sofrer, não. O Evangelho é bem transparente. Se a Bíblia, o Evangelho, o cristianismo fosse uma empresa de vender fé, ela não ia vender nada. Se a Bíblia fosse um comercial de uma empresa, ela não venderia nada. Porque a Bíblia era bem transparente, bem fiel. Ela não omite nada. Ela vai dizer, tem sofrimento. No mundo tereis aflições. Jesus, uma certa vez, ele disse assim, olha, um homem, ele foi construir uma torre. E esse homem, para construir uma torre, ele vai parar, sentar, ele vai avaliar, e vai ver, vai dizer, eu tenho condições de iniciar a torre e terminar, finalizar? Porque caso contrário, ele comece e não tenha dinheiro, condições de terminar, as pessoas vão zombar dele dizendo, olha, começou a construção e não teve condições de terminar, vai ser motivo de zombação. Ele diz, qual o rei que vai para uma guerra contra um rei que tem 10 mil homens, vai para uma guerra contra um rei com 20 mil homens, que ele não vai parar, ele não vai analisar, ele não vai perguntar ao seu general e dizer assim, olha, nós temos 10 mil homens, e o rei que vem contra nós aí, ele está com 20 mil homens, temos condições de vencer a guerra? Aí Jesus disse, se ele vê que com 10 mil homens, ele não tem condições de ir contra o rei com 20 mil homens, ele vai levantar a bandeira branca, ele vai pedir bandeira de paz. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Vocês querem seguir a mim? Analise, olhe direitinho, porque tem renúncia, tem preço a pagar, vai ter aflição. Não vai ser só festa, não. Vai ter lágrimas. Tem calvário. Agora Jesus, Deus está dizendo, mas verás a diferença do ímpio, do justo e do ímpio. Entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não tem problema nenhum, irmãos. Vamos pagar preço. A gente vai olhar assim a prosperidade dos ímpios, alguns vão querer desejar o que eles têm, mas se você souber o que está reservado para eles, você não vai nem querer estar perto deles, para ele não lhe contaminar. Veja 4, o mesmo capítulo, Malaquias capítulo 4, versículo 2, o que é que diz? Mas para vós, o que clameis o meu nome, mas será o sol da justiça, e cura entrará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros do cerrador. É o 4. ele é o 4. O versículo 1 também, por gentileza. Capítulo 4 de Malaquias, versículo 1. Porque desde que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como a palha. O dia que está para vir os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Muito obrigado, filho. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo. Olha só, vocês vão ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Aí o capítulo 4, versículo 1, ele diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, todos os soberbos e todos os que cometem piedade. Olha que Asaf disse: eu estava olhando a prosperidade deles, desses soberbos, mas olha o que está separado para eles, reservado para ele. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, todos os soberbos e todos os que cometem piedade
serão como palha, e o dia que está para vir os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos. Não é o pastor da igreja da Assembleia de Deus que está dizendo: esse pastor é chato, esse pastor é ignorante, esse pastor é isso, não vou para o culto de doutrina não. Diz o Senhor dos Exércitos: de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Sabe o que está acontecendo aqui? O que é que Deus está revelando para o seu profeta Malaquias, para aquele povo que voltou depois de 70 anos no cativeiro, que estava dizendo que é inútil servir a Deus? Deus está dizendo: vocês vão ver a diferença de quem serve e de quem não serve. Vocês hoje estão olhando para eles aí, querendo imitar eles, querendo me rejeitar por causa dele. Eu não sou suficiente na vida de vocês. Mas vocês vão ver a diferença de quem serve e de quem não serve. Vocês soubessem onde está reservado para eles, porque já tem um dia de Deus cobrar desses ímpios todas as coisas. Já tem um dia determinado por Deus de acertar a conta com todas essas nações. Deus está dizendo assim: olha, eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem o quê? Impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, nem raiz e nem ramo. Pense, irmão, numa floresta que vai queimando, uma floresta que vai queimando, ela incendeia, queima o fogo, queima a floresta todinha. E depois dela queimar, o fogo é tão intenso que ela queima a floresta todinha, e aquele fogo desce para as raízes. Depois que queima o caule, os troncos, as folhas, queima tudo, ela desce para a raiz, que a pessoa olha assim e vê só a fumaça brotando da terra. Queimou a árvore, queimou toda a vegetação, e agora a fumaça é que o fogo está a brasa lá dentro da terra queimando. Não vai ficar nem raiz. É o que Jesus está dizendo aqui, o que Deus está dizendo. Olha o que está reservado para essa nação que a gente está querendo ir atrás deles. Olha o que está reservado para essas nações que o povo de Deus está indo atrás delas, desejando o que elas têm, irmãos. Irmãos, só é ler a Bíblia que a gente não se embaraça. Mas o problema é que dia de meditar na Bíblia não estamos na igreja. O problema é que às vezes que estamos até na igreja, mas não estamos prestando atenção na palavra. E o que acontece? Nada, porque a palavra não tem efeito dentro de nós. Porque o povo está andando, mesmo o pastor falando, mesmo a Bíblia sendo acessível a todo mundo aí, e as pessoas continuam errando, e num declínio espiritual. É porque não estão meditando na palavra de Deus, na lei do Senhor de dia e de noite, não está tendo prazer na palavra. Elas estão indo atrás dos ímpios, desejando o que os ímpios têm, como Asaf disse: os meus pés quase vacilaram. A gente cansa, prepara a palavra, e quando vem pregar, as pessoas andando, é uma ali, outra, a gente chega perto da raciocínio, não sabe mais o que está pregando, e a palavra fica assim, ó. Os poucos que vêm, os poucos, porque não são todos que querem mais ouvir a palavra. Por isso que está um declínio espiritual dentro das igrejas, irmãos. O povo rejeitou Deus. Chegaram para Samuel e disseram: olha, Samuel, nós não queremos mais você. Tu já está velho. Os teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos um rei como as outras nações. Atos capítulo 13, versículo 21, por gentileza. Bem rapidinho. Atos 13, 21. Eu vou pedir para as crianças não ficarem se locomovendo, porque perde o raciocínio. E depois pediram o rei, e Deus lhe deu, por 40 anos, a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Muito bem. Atos 13, 21, não foi isso? Isso.
E depois pediram o quê? E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E depois pediram a Deus, eu quero um rei. Samuel chegou e disse: olha, estão rejeitando a mim, Senhor. Ele disse: não é você não, Samuel, está rejeitando é a mim. Porque quem rejeita essa palavra aqui que a gente prega, não está rejeitando o pregador não. Não está rejeitando o pastor, o conselho pastoral, está rejeitando a Deus. Olha que agora em Atos dos Apóstolos, Lucas está falando para o povo, registrando aqui que diga que foi falado para o povo, um episódio que houve lá atrás, dizendo: olha, o povo chegou para Deus e disseram: queremos um rei. Ele disse: pronto, está aí. É qual? Saul. Tome Saul. 40 anos sobre aquele povo. O povo rejeita a Deus e escolhe viver como as outras nações. Tem gente rejeitando Deus e querendo viver como os ímpios estão vivendo. Mas a gente viu que lá em Malaquias o que está reservado para os ímpios, sim ou não? Diga assim: as nossas escolhas. Foi fraco. Me perdoe, mas eu vou ter que pedir para os irmãos, por gentileza, repetir. As nossas escolhas vai definir o nosso futuro. Agora diga assim: depois não adianta clamar a Deus. Diga assim: as nossas escolhas vai definir o nosso futuro. É as nossas escolhas. Escolha bem, porque Deus vai sempre colocar a opção. Está aqui o bem e o mal, a vida e a morte. Escolha. Sempre somos nós que vamos escolher. Eu vou servir a Deus ou não vou? Eu vou ser fiel a Deus ou não vou? Parece que quando a gente prega, avisa, a pessoa fica com raiva durante o coração. E agora eu não vou servir mesmo, eu não vou fazer. Não tem problema nenhum. Vamos para frente. Vamos para frente. Lá na frente, olha, as nossas escolhas vai definir o nosso futuro. Depois não adianta clamar: oh meu Deus, igreja, ore por mim. Oh, mas quando o pastor vinha aqui, tem gente que bate pelo mundo, sai com raiva, bate, sai batendo, aí depois uma gripe que tem, quando o pastor vinha aqui, o pastor não vai porque está cheio de obrigação de: eu nunca vi um pastor desse jeito, eu nunca vi uma igreja desse jeito. Mas já pensa. E o que é que Lamentações de Jeremias diz? 3:33. De não lembra não? De que? Não. Lamentações. De que se queixa o homem vivendo? Queixe-se de quem? Dos seus próprios pecados. Foi a sua escolha, meu filho. Foi a sua escolha, minha filha. Você deixa de meditar a lei do Senhor de dia e de noite. Você deixa de vir para os cultos de doutrina, prestar atenção na palavra, anotar tudo e meditar em casa para o Espírito Santo te ensinar. Você anda com pessoas ímpias, pessoas de nações diferentes, daquelas pessoas que não têm a mesma fé que nós temos. E lá na frente, quando o mal alcançar, vamos clamar a Deus. Você acha que Deus vai ouvir? Vai? Será que Deus vai ouvir? 1 Samuel capítulo 8, versículo 18. Vamos lá. Veja. O povo dizendo: não queremos mais Deus, queremos reis com as outras nações. Aí Deus disse: escolha. Aí eles escolheram Saul. Aí Deus disse assim: olha, Samuel, explica a eles o que é que os reis vão fazer das nações. Vai oprimir eles, vão escravizar eles, os filhos dele. Aí no versículo 18, no capítulo 8, leia. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, e vós ouverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Muito. Vocês não estão querendo me obedecer.
Vocês estão me rejeitando. Mas pastor, eu estou rejeitando Deus em quê? Quando nós não obedecemos a Deus, não temos reverência, nem temor a Ele, estamos rejeitando. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Foi as suas escolhas, foi você que escolheu. A nossa escolha vai definir o nosso futuro. Meu Deus, e agora? Se eu soubesse, essa igreja, esse pastor, essas irmãs não me ajudem. Não bote a mão. Quem Deus leva para o deserto, não queira tirar do deserto, porque se Deus coloca ele, deixa ele e você também no deserto. Deixe ele aprender lá no deserto. Deserto é a escola de Jeová. Deserto é onde Deus leva a crente para ensinar, quando eles não querem aprender da forma correta. Então naquele dia, qual é o dia? No dia que as consequências chegar, porque você não quis obedecer a Deus. A Bíblia diz: não ande no conselho dos ímpios, não se detenha no caminho de pecadores, não sente em roda de escarnecedores. E você andou com os ímpios, você desejou as coisas dele, fez as rápidas. Eu desejei as coisas do soberbo, eu tive inveja dele, eu quero a roupa dele, a casa dele, a piscina, a praia, o carro, o apartamento, o dinheiro, a conta bancária. Eu quero frequentar os lugares que eles frequentam, eu quero as amizades deles. Lá na frente você vai ver. E quando chegar a consequência lá na frente de clamar a Deus, aí Deus vai dizer: então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, pelas suas escolhas, que vós haverdes escolhido, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Ele vai dizer: não, agora eu sou Deus. Não, foi a sua escolha. Passe o que você tem que passar. Você acha que lá no cativeiro, 70 anos, o povo não estava clamando por Deus? Não, mas Deus disse: vai completar 70 anos. Quem era velho morreu lá no cativeiro. Teve pessoas que nasceram no cativeiro, e quem foi criança voltou idoso do cativeiro. Mas Deus disse: é 70 anos para aprender. O choro, a lágrima, as orações, o clamor dele não moveu Deus a fazer e antecipar, abreviar aqueles dias. Já foram 70 anos no cativeiro. Escolhas. Deus havia avisado antes: cuidado, cuidado, cuidado. Eu vou levar vocês vão ser levados por um povo de língua estranha. E eles não consideraram o conselho de Deus. Depois vai clamar e Deus vai atender? Não. Tem pessoas que estão pagando um preço tremendo e ainda vai pagar mais ainda. Por quê? Porque estão desprezando a palavra de Deus. Oséias capítulo 3, versículo 10 e 11. E não é Oséias, o filho do presbítero, não, viu? Oséias da Bíblia. Oséias 13, versículo 10 e 11. Onde está agora o teu rei, para que te guardem todas as tuas cidades e os teus juízes, os quais disseste: dá-me rei e príncipe? 10 e 11. Dei-te um rei na minha ira e tirei-o no meu furor. Olha só. Onde está agora o teu rei? Olha aí. Não fez as escolhas? Eu não quero ser regido por Deus, não quero obedecer a Deus, não quero não meditar na lei do seu de dia e de noite, não. Eu quero constitua-nos rei com as outras nações. Aí constituiu. E quando as consequências chegarem, vai clamar a Deus, Deus dizendo: eu não vou ouvir. Mas a pessoa vai começar a clamar, vai pedir ajuda, vai chorar, vai espernear. Aí sabe o que Deus vai dizer? Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades?
Cadê essa escolha que tu fizesse? Cadê os amigos que tu andasse atrás dele? Cadê os políticos que tu vivesse aí, de conchavos, subserviente? Cadê as tuas amizades que tu trocasse o culto a mim, fazer a minha obra, para andar com eles, estar de conchavos com eles? Cadê eles que não estendem a mão agora para te tirar da forma que tu estás aí, para te ajudar, para oferecer um ombro a você, estender uma mão amiga a você? Cadê eles? Cadê as tuas escolhas que não podem te socorrer agora? Cadê a tua conta no banco, o teu dinheiro no banco, o teu anel no dedo, o teu diploma na parede? A tua inteligência pode te tirar agora, te socorrer dessa cama do hospital, desse problema? Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste: dá-me rei, príncipe. Dei-te um rei na minha ira, e tu tirei do meu furor. Tu não me disse um rei, tu não pedisse para andar do jeito que tu queria, da forma que tu desejou. Eu deixei, eu te dei um rei. Tem muita gente fazendo aí amizade, desejo de rei. Tem muita gente se curvando para tantas coisas aí, e fazendo de rei. E lá na frente, quando as consequências chegarem, Deus está dizendo: eu te dei um rei na minha ira, e tirei ele do meu furor. Vai pedir a eles, clama a eles para ver se eles te socorrem. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? Eu vou parafrasear. Deus está dizendo assim: onde estão as pessoas, as autoridades que você escolheu atender, ouvir, dar atenção, honrar, obedecer? Veja se eles resolvem os teus problemas, se eles te socorrem na hora da precisão. Vê se eles te socorrem. Pelo contrário, tem pessoas negando até o nome de Deus, negando aí até a própria palavra, a igreja, por causa de ímpios. Mas na hora que precisar deles, eles vão dizer: eu nem te conheço. Ele vai dizer: cadê eles? Cadê eles? Que tu honrou tanto, considerou tanto, respeitasse tanto, venerasse tanto. Tem mãe, tem vó, tem avô, tem pai que está endeusando os filhos, netos. E sabe o que é que os filhos e netos fazem? Das costas. E Deus está dizendo assim: cadê eles? Que tu está idolatrando e me rejeitando, rejeitando a minha obra, rejeitando a minha palavra. Tu estás honrando tantas pessoas, tantas coisas, e rejeitando a Deus. E na hora que precisar, essas pessoas, essas coisas que tu estás idolatrando, reverenciando, com cuidado tão grande, não vai poder te socorrer, estender as mãos. Deus está mostrando a sua decepção com a idolatria daquele povo e a busca por amizade e liderança humana. Eles estavam querendo um rei, a busca de amizade humanas. Eu quero ter amigos como eles que andam nos palácios. Tem crente assim, não pode ver uma pessoa com um melhorzinho de vida e dizer: eu quero ser amigo dele, ficar, e não quer nem saber que aquela pessoa desonra a Deus, não honra a Deus, não tem reverência para Deus. Eles estão lá de comunhão com eles assim, olha. E Deus dizendo: não ande no conselho deles, não se detenha no caminho deles, não sente nas rodas deles. E está lá nós, porque a gente está olhando para eles dizendo: olha, mas é tão bom, é tão dizendo, tem condições, tem uma amizade boa, eu quero ficar com ele, eu vou ficar bom na fita. E a gente fica até imitando eles. Eles fazem uma coisa, a gente faz também. Vai para a rede social, vai arretar. A gente está no mesmo jeitinho. Coloca nossos filhos igual. A gente começa a imitar essas pessoas. Lá em Oséias, Deus estava dizendo, mostrando a indignação. Oséias, capítulo 13, 10 e 11 que a gente leu, é Deus mostrando a decepção.
A indignação com eles, com a idolatria. A idolatria daquele povo que disse: nós não queremos mais você não. Você já está velho, Samuel. Teus filhos não andam no teu caminho. Nós queremos um rei como as nações têm também. Aquele povo estava por busca de amizade e liderança humana. Eu quero ser igual a eles. Foi que eu, Asaf disse, eu olhei para os soberbos, tive inveja deles, quase que eu me desvio. Quantas pessoas estão desviadas aí do Evangelho, porque na faculdade se juntou com pessoas que não eram para se juntar e hoje está no mundo. Os planos que Deus tinha para essas pessoas eram lindos e terminavam lá no céu. Mas essas pessoas rejeitaram Deus por conta de uma amizade de coisas fúteis aqui na terra. Deus deu um rei e tirou, mostrando que Ele é o único rei verdadeiro, poderoso, Deus, rei e Senhor. Ele disse, eu dei um rei a vocês e tirei da minha ira. Deus deu. Vocês querem quem salva? Deus disse, toma. Mas Deus rejeitou Saul e disse, eu tirei na ira. Saul foi um rei péssimo, uma decepção para Israel. E quantas pessoas que estão sendo decepcionadas pelas más escolhas que fazem. É Deus dizendo, eu dei o rei que você pediu. Eu deixei. Mas eu vou tirar ele na minha ira. Eu vou deixar você sofrer, passar o que você tem de passar, para depois eu tirar. Diga assim, as nossas escolhas definem o nosso futuro. Que Deus abençoe a igreja.